Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos realizar a gravação de mais um estudo bíblico. É o 24º estudo, que está sendo gravado. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei, de Deus e o conserto, que Deus ele tem com o seu povo, certo? Nós vamos iniciar a leitura hoje lá no livro de Êxodo, capítulo 19 e versículo 20. Êxodo 19 e 20, que diz assim na versão da Bíblia Online. Lembrando que a gente faz utilização da versão online da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Então vamos lá fazer a leitura do versículo 20, Êxodo capítulo 19 e versículo 20, que nos diz assim: E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu, certo? Por que a gente está lendo essa passagem? Porque mais na frente a gente vai ver, que o primeiro concerto que Deus faz com o seu povo, quando ele tem esse contato no monte Sinai com Moisés, certo? Então tá aqui descrito que o Senhor desceu sobre o monte, e chamou a Moisés, e Moisés subiu. Nesse mesmo livro de Êxodo, nós vamos para o capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, e fazer a leitura do versículo 20. Êxodo 20, 20, que diz: E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, Moisés ele fala isso logo após passar os 10 mandamentos para o povo. Vamos agora, nesse mesmo livro de Êxodo, vamos para o capítulo 24. Êxodo, capítulo 24, e vamos fazer a leitura do versículo 3 ao 8, que nos diz assim: Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras, Então a gente vê que Moisés ele utilizou sangue, na primeira aliança que foi feita com o povo de Deus, certo? E a gente faz essa leitura porque a gente sabe que na nova aliança que a gente tem com Deus, a gente tem o sangue de Jesus Cristo selando essa nova aliança, certo? Antes foi com sangue de animais, Esse sangue obtido através dos holocaustos. E agora a gente sabe que no concerto vigente, que é aquele que a gente realmente vive nos nossos dias, o sangue de Jesus Cristo que selou esse novo concerto. Vamos lá agora para esse mesmo livro de Êxodo, sobre o capítulo 34. Êxodo 34. Êxodo capítulo 34, e nós vamos fazer a leitura do versículo 4 ao 6 inicialmente, que diz assim: Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Então a gente vê que também no Monte Sinai
Moisés ele recebeu, né, levou as 2 tábuas de pedra, né, que é onde Deus ele escreve os 10 mandamentos. Continuando nesse mesmo capítulo, Êxodo 34 e o versículo 10, agora que vamos ler, diz assim: Então disse: Eis que eu faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. E no versículo 28 desse mesmo capítulo diz assim: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Agora vamos lá para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. E vamos fazer a leitura do versículo 20, que diz assim: Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará. Então se tornará a outros deuses, e os servirá, e me irritarão, e anularão a minha aliança. Né? A gente sabe que na aliança anterior de Deus, né, quando Deus, por exemplo, passa os 10 mandamentos, ele fala que não era para o homem ter outros deuses, né, servir a outros deuses. E a gente sabe que uma das principais práticas, né, de desobediência que as pessoas começaram a fazer realmente foi ter outros deuses para adoração e idolatria, né? E isso fez com que essa aliança ela fosse realmente como Deus fala aqui, então se tornarão a outros deuses e os servirá e me irritarão e anularão a minha aliança, né? A gente sabe que hoje grande parte, né, do povo que faz parte hoje do povo de Deus, eles já foram pessoas que viveram no ato da idolatria, né? Seguiam religiões que os faziam adorar, fazer orações e festividades a outros deuses, né? Então, a gente vê que essas práticas anularam o concerto, né? As práticas do povo mesmo anulou o concerto que Deus tinha feito com eles. E é por isso que em Jesus Cristo, Deus ele faz essa nova aliança, né? Como princípio de salvação, porque o que Deus quer realmente é que a gente consiga, esteja aptos, né? Nós sejamos dignos, né, de sermos resgatados para uma vida eterna, uma morada de paz, quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja, né? Então vamos agora para o livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 11 ao 21, que nos diz assim: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim,
se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então a gente vê que quando o povo começa realmente ir contra as ordenanças de Deus, Deus ele fica muito triste, né? E está aqui o relato do que Deus fala para esse povo, né? Ele diz que ele estava muito realmente triste, e quando ele fala assim, e não continueis a trazer coisas vãs, a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Né? Deus ele estava muito entristecido realmente com o seu povo, porque eles estavam vivendo em uma desobediência. Né? E nesse mesmo livro de Isaías, vamos para o capítulo 5. Isaías, capítulo 5, faz a leitura do versículo 7, que nos diz assim: Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Né? Deus ele esperou uma coisa diferente das atitudes do seu povo, e ele viu que as pessoas realmente estavam praticando muitas coisas que iam contra a palavra dele, né, que estava realmente fazendo com que Deus se entristecesse, né, porque o povo que era escolhido, o povo de Deus, né, estava fazendo muitas coisas injustas. Vamos lá agora para o livro de Jeremias, capítulo 11. Jeremias, capítulo 11, faz a leitura do versículo 10, que nos diz assim: Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Né? Pelo ato de idolatria, essa aliança ela foi quebrada. No capítulo 31 desse mesmo livro de Jeremias, capítulo 31, nós vamos fazer a leitura do versículo 29 ao 34, que nos diz assim: Jeremias, capítulo 31, 29 ao 34. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nesse mesmo livro de Jeremias, nós vamos para o capítulo 32, Jeremias 32, fazer a leitura do versículo 38 ao 40, que diz assim: Jeremias 32, 38 ao 40. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei o mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Então, nesse livro de Jeremias, que é um livro profético, né? Tá lá no Velho Testamento, mas é um livro profético. Deus, ele fala que nessa nova aliança que ele vai criar, né? Ele vai dar ao seu povo um mesmo coração e um só caminho, né? A gente sabe, no estudo anterior dos mandamentos, a gente viu que Jesus Cristo, ele mesmo declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele, né?
Então, o único caminho que Deus ele deixou para as nossas vidas realmente foi Jesus Cristo, né? E quando ele fala que nós teremos o mesmo coração, é porque Deus ele pretende do seu povo ter o mesmo sentimento, né? Que é o sentimento de servi-lo e ser fiel a ele, conhecer da verdade da palavra e viver de acordo com a solicitação do Senhor. Então, agora nós vamos entrar lá no livro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Fazer a leitura do versículo 30 ao 33, que diz assim: Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido, né? Então, o que acontecia na aliança anterior é que as pessoas viram as ordenanças que Deus deixou para elas cumprirem, né? E elas acreditavam que só cumprir aquilo ali como se fosse algo automático, né? Mecânico, e isso já levaria elas para a salvação. Então Jesus Cristo vem, né? Quando ele vai fazer uma nova aliança através do sangue dele, né? Deus vem fazer uma nova aliança através do sangue de Jesus com as nossas vidas, ele vem trazer algo diferente, né? Como ensinamento. E principalmente ele quer que a gente viva com o coração puro, né? A gente tem que saber que o convertimento para Deus ele ocorre de dentro para fora, né? E nessa nova aliança a gente precisa agir por fé. Não é o que a gente faz que vai nos levar à salvação, né? Mas o que Jesus Cristo já fez por nossas vidas. E se a gente vive tendo respeito pelo que Jesus Cristo fez, aí sim nós somos dignos de salvação. Vamos lá agora para o capítulo 10 desse mesmo livro de Romanos. Romanos, capítulo 10. E vamos fazer a leitura do versículo 4, que diz assim: Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E em Romanos capítulo 11, Romanos 11, versículo 32, nos diz assim: 11:32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Porque Deus sabe que todos nós vínhamos, né, fazendo o que era errado diante dos olhos dele e desrespeitando principalmente as ordenanças da primeira aliança que tinha sido feita. Então ele encerrou todo mundo debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. No livro de Romanos, capítulo 14, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 ao 6, que diz assim: Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, né? Por que de forma tão linda Deus deixa essa passagem bíblica aqui pra gente? Porque hoje, né, quando a gente leu em Efésios, a palavra de Efésios falava que Jesus Cristo ele veio derrubar a parede que estava separando o povo de Deus, né? Aquele que causava inimizades. E uma das coisas que causa inimizades são alguns princípios da lei anterior, né? Que as pessoas vivem engessadas nela ainda. Então, tem pessoas que causam inimizades com outras pessoas, né? Todas dizendo que são do reino de Deus, por causa de determinado dia, né? E tem pessoas que, por causa da alimentação, também gera esse tipo de contenda, né? Então, Deus ele veio dizer que quem faz caso do dia faz para quem? Não foi Deus que solicitou, né, alguns dias festivos ou a observação de alguns dias. Então, essa pessoa faz isso para quem? Para Deus. Então, aquele que não faz não pode julgar quem faz, certo? E também aquele que faz não pode julgar quem não faz. E aquele que come, como diz a palavra, o que come, come para o Senhor, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então você não precisa ficar, o irmão não come determinado alimento, porque diz que não pode, ou porque não quer, né? Então Deus ele só quer o que da gente? O respeito, né? Agora, lógico que nenhum cristão que se diz servo de Deus pode anular o que Jesus Cristo fez por sua vida.
porque hoje nós só recebemos a salvação graças ao sacrifício de Jesus, porque foi no sangue de Jesus Cristo que nós tivemos a esperança dessa nova aliança, né? Tivemos a oportunidade de viver nessa nova aliança, porque a gente vê que as nossas práticas já tinham invalidado a aliança anterior que Deus tinha feito com o povo de Israel. A aliança anterior foi invalidada e surge uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus, porque como a palavra mesmo declara, estávamos todos debaixo da desobediência e todos somos dignos da misericórdia de Deus, certo? Vamos lá agora para o livro de 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, e vamos fazer a leitura do versículo 3 ao 6 inicialmente, que diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, né? Porque não é mais em carne de pedra, né? Não é mais em pedra que Deus escreve lá as ordenanças para as nossas vidas, mas como eu disse, é internamente. Deus quer que a gente se converta de dentro para fora, então é por isso que ele diz que todas as ordenanças devem estar, né, todos os direcionamentos, na verdade, do Senhor devem estar nos nossos corações, né? Então, mas ele escreveu com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Né? Quem vive ainda engessado na lei, é bom se atentar para isso. Né? Quem vive ainda engessado na antiga aliança, se atente para isso quando a palavra de Deus fala, a letra mata e o Espírito vivifica, né? Deus quer te trazer para a vida e vida em abundância, porque é assim que Jesus Cristo nos declara, certo? E de vida em abundância é viver firme na palavra do Senhor. Vamos lá agora para o capítulo, nesse mesmo livro, ou nesse mesmo capítulo, 2 Coríntios capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 8 ao 18, que nos diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Porque a gente sabe que o novo concerto que Deus ele veio fazer com o seu povo é um concerto eterno, né? Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, antes o povo que era julgado, né, digamos assim, pela lei da ordenança, hoje a gente vive na lei de Cristo, que é a lei da liberdade, certo? Continuando, vamos lá agora para o livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Fazer a leitura do versículo 16. Gálatas 2:16, que diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Vamos lá agora nesse mesmo livro de Gálatas para o capítulo 3. Gálatas 3.
fazer a leitura do versículo 10 ao 13, que diz assim. Gálatas, capítulo 3, versículo do 10 ao 13, que diz: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer tais coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E nesse mesmo livro de Gálatas, capítulo 3, vamos fazer a leitura do versículo 15 ao 25, que diz: Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Então, a palavra nos confirma que depois que veio Jesus Cristo, nós já não estamos mais debaixo da lei, né? Antes estávamos, até a vinda de Cristo. Hoje a gente já vive depois da vinda de Cristo, então a gente não está mais debaixo da lei. Lá no capítulo 5 desse mesmo livro de Gálatas, capítulo 5, nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 1 ao 6, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. No versículo 10 desse mesmo capítulo diz: Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E do versículo 13 ao 15 diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros, né? Porque aqueles que vivem ainda engessados na lei, né, da aliança anterior, eles realmente são muito críticos, às vezes até por quem vive na lei da liberdade de Jesus Cristo.
Agora é importante também nos atentarmos para o que a palavra de Deus perfeitamente já nos instrui, né? Não useis dessa liberdade que Cristo nos dá para dar ocasião à carne, porque a gente sabe que a gente vive na lei da liberdade de Cristo, só que a gente precisa ser íntegro, né? E Deus ele nos ensina na palavra, no Novo Testamento, como que a gente vive a integridade. Lá no livro dos mandamentos, né, a gente vê como o povo tem que ser direcionado. Nesse mesmo livro de Gálatas, vamos para o capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, fazer leitura do versículo 21 ao 31, que diz assim: Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. E é bom se atentar que a palavra de Deus fala que o filho da escrava, de modo algum, herdará junto com o filho da livre, né? O filho da escrava será lançado fora, né? Então temos realmente que ter cuidado, porque a gente vive nessa nova aliança selada no sangue de Jesus Cristo. Lá no livro de Colossenses, vamos para o capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, fazer a leitura do versículo 16 ao 17, que nos diz: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, né? Então nós não devemos viver com esses julgamentos, e a gente tem que se atentar, porque Deus fala sobre a comida, sobre a bebida, sobre os sábados, né? Que são coisas realmente que acabam separando o povo de Deus, né? Em 2 grupos, né? No mínimo, que uns seguem ainda princípios da lei anterior e outros vivem na lei da liberdade de Cristo. Isso está gerando certas divisões, né? E o povo de Deus não pode ser dividido, né? Então que a gente venha se atentar para isso na palavra do Senhor, né? E vamos lá agora para o livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, fazer a leitura inicial do versículo 11 ao 12, que nos diz assim: Hebreus, capítulo 7, versículo 11 ao 12. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. E do versículo 15 ao 19 fala: E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque ele assim testifica: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E do versículo 22 ao 24, Hebreus capítulo 7, 22 ao 24 diz: De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio
perpétuo, né? Porque a nova aliança que Deus fez realmente é eterna. Vamos agora para esse mesmo livro de Hebreus, só que capítulo 8. Hebreus capítulo 8, fazer a leitura do versículo 6 ao 8, que nos diz: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque, se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. No versículo 13 fala: Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E no capítulo 9, Hebreus capítulo 9, vamos fazer a leitura inicial do versículo 1 ao 8, que nos diz assim: Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, o que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. E lendo do versículo 11 ao 23 fala: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. E no versículo 28 diz: Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, aqueles que têm a esperança realmente de salvação na nova aliança feita em Jesus Cristo, esperam o dia que ele vem buscar os seus.
E para finalizar, nós vamos finalizar hoje nesse livro de Hebreus, no capítulo 10, fazendo leitura do versículo 19 ao 23, que nos diz, Hebreus 10, 19 ao 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, que a gente venha ter essa ousadia realmente, né? E essa inteira certeza de fé, que a gente vive no novo concerto de Jesus Cristo, nova aliança, né, no sangue de Jesus Cristo, e que isso nos dá realmente essa esperança de salvação e que a gente viva na vida íntegra, né, que Deus ele vem nos solicitar através do seu Filho Jesus. Então, o estudo de hoje ele fica por aqui, né? Mais à frente a gente vai ver, por exemplo, aqui a gente leu sobre a Arca da Aliança, então a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que a Palavra de Deus fala também sobre a Arca da Aliança, certo? Então, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.